Olá, sétimo ano! Nesse slide comentado, você vai conhecer a segunda parte do nosso conteúdo, as grandes navegações. Vamos lá? Então, como nós vimos lá na live, esse processo das grandes navegações iniciou por volta do século XV com Portugal, porque Portugal tinha as características que auxiliaram ele a ser o pioneiro, né? Nós vamos ver aqui rapidamente como que Portugal se configura como um país. Vale lembrar, gente, que anteriormente o território que hoje é Portugal era constituído de diversos reinos. Então, nós tínhamos os seguintes reinos: Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra e o Reino de Aragão. Vale lembrar também que logo após as cruzadas, muitos muçulmanos se refugiaram nessa região, principalmente nessa região verde aí, onde você está vendo no mapa. Eles também se fixaram onde eram esses reinos aí. Porém, foi através das guerras de reconquista que os portugueses conseguiram expulsar os povos muçulmanos desse território e formar os diversos reinos que você está vendo aí no mapa. As guerras de reconquista foram guerras para expulsar os muçulmanos do território íbero. Essa palavra íbero faz referência atualmente aos dois países, Portugal e Espanha. Então, as guerras de reconquista, elas estiveram presentes tanto na formação do país Portugal, quanto na formação do país Espanha, ok? Olha que curioso. Um dos militares que atuaram nas guerras de reconquista e que teve muito sucesso foi o Afonso Henrique de Borgonha. Por esse motivo, o rei do Reino de Leão ofereceu a ele como presente um condado. Um condado é como se fosse uma parte de um reino. O rei do Reino de Leão, então, ofereceu ao Afonso Henrique de Borgonha um condado, que é o condado portucalense, e a mão da sua filha para que ele casasse. Né? Isso porque ele foi muito bem sucedido nas guerras de reconquista. Por que eu estou falando deste casamento, desse presente? Porque o Dom Afonso Henrique de Borgonha, ele que foi aí presenteado, né, com o condado portucalense, que é onde você está vendo aqui no mapa Portugal, é o primeiro território português que se tem notícia. Então, o rei Afonso Henrique de Borgonha foi o primeiro rei de Portugal, dando início a uma dinastia que a gente vai chamar de dinastia de Borgonha. Vale lembrar que a formação de Portugal, então, para que você tenha esse conhecimento, ela surgiu com o condado portucalense e posteriormente, observe no mapa, que esse condado portucalense ele vai se estender, né? Ele vai pegar os territórios de baixo, que eram de domínios muçulmanos, e também um pouquinho do território de cima, né? E aí mais tarde, ainda nesse slide, você vai ver a formação da Espanha, que vai se caracterizar aí com os reinos do lado, Leão e Castela, Navarra e Aragão. Beleza? Continuando. Como nós vimos também, ainda na live, as cidades italianas, elas, antes desse período das grandes navegações, elas dominavam o comércio terrestre e o comércio pelo mar Mediterrâneo. Porém, devido às epidemias e às guerras, essas rotas terrestres elas não eram mais apropriadas, era muito perigoso você ir no meio de uma guerra atrás de especiaria nas Índias. Isso fortaleceu os mercadores portugueses. Esses mercadores encontraram uma oportunidade de investir no comércio, de investir nessas expedições marítimas. Bom, com o passar do tempo, nós tivemos a dinastia de Avis lá em Portugal. Vamos entender como isso aconteceu. O último rei da dinastia Borgonha, que você acabou de ver como ela surgiu, morreu e ele não tinha filhos homens. Porém, a filha dele, a filha do rei Fernando, era casada com o rei de Castela. A população, principalmente os mercadores, eu vou voltar aqui só para você entender. Então, presta atenção. O rei de Portugal morreu
E ele não tinha filhos homens, ele tinha uma filha. E a filha dele era casada com o rei de Castela, que está aqui do lado. Os comerciantes ficaram muito preocupados porque eles pensaram, cara, se eles casarem, não vai ter mais Portugal. O rei de Castela vai querer dominar tudo. Então, com medo disso, a população, e principalmente os burgueses mais ricos, nomearam o João de Avis. Era um comerciante muito rico e ele era meio-irmão do Dom Fernando. Nomearam ele como o rei de Portugal. Na verdade, nem era para ele ter sido o rei, né? Quem era para ter sido o rei era o rei de Castela, mas realmente iria acontecer que o rei de Castela iria querer dominar tudo e talvez hoje nem existisse Portugal. Então, a dinastia de Avis se inicia neste momento. O João, ele não era filho de rei, ele não foi um rei por hereditariedade, ele foi um rei nomeado. E o interessante é que através do rei João, que a gente vai chamar de Dom João I, é que as coisas relacionadas às grandes navegações começaram a fluir. No governo de Dom João I, da dinastia de Avis, nós tivemos essas 4 características. Ele conseguiu centralizar o poder, o exército que ele tinha era mantido financeiramente, principalmente através das atividades burguesas. Ele era um burguês, como eu falei. Ele apoiava fielmente as atividades mercantis, porque ele era um burguês, né? E ele foi um grande apoiador de uma rota marítima para chegar às Índias. Vale lembrar que Gênova e Veneza, eles iam às Índias, mas através de rotas terrestres. A partir das grandes navegações, o maior interesse do governo português vai ser encontrar uma rota pelo Oceano Atlântico. E o João I, da dinastia Avis, foi um grande investidor neste setor. Vamos conhecer então as navegações portuguesas, como foram as primeiras viagens de Portugal. Bom, os portugueses eles começaram aí a conhecer o oceano a partir do ano de 1415. Eles encontraram um território que é celta, né? E eles começaram por este território. A partir daí, eles conquistaram algumas ilhas. No mapa ali, no próximo slide você vai entender melhor. Eles conquistaram algumas ilhas, como a ilha de Madeiras e Açores. E os portugueses também, aí por volta do ano de 1415, 1420, eles realizaram o périplo africano. Mas o que é o périplo africano? O périplo, gente, nada mais é que uma volta pelo continente africano. Se você não conhece muito bem os mapas, eu aconselho você a dar uma estudada. Pesquisa na internet o mapa mundi para você conhecer onde estão localizados os continentes, porque é bem importante. Beleza? Dentre as viagens mais importantes portuguesas, eu vou destacar 3 viagens. Observe o mapa e presta atenção. Nós vamos começar com uma das primeiras viagens que se tem notícia, que é a viagem de Bartolomeu Dias, ocorrida em 1488. Observe no mapa o tracejado vermelho. Olhe somente para ele. O Bartolomeu, ele sai de Lisboa, ele faz aí metade do périplo, né, do contorno pela África, e ele consegue chegar lá embaixo, no Cabo das Tormentas. Gente, essa parte aí do território é conhecida, do oceano, melhor dizendo, é conhecida como Cabo das Tormentas justamente porque é muito agitado. Era muito difícil chegar nessa localidade. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que o Bartolomeu consegue chegar nessa região, né, ela foi rebatizada de Cabo da Boa Esperança. Né? Por que essa região ela é muito perigosa? Porque a gente tem o encontro de 2 oceanos, né? Os geógrafos conseguem explicar melhor isso, o professor de geografia talvez consiga explicar, mas há um encontro de 2 oceanos e havia muitas tempestades nessa região, o que tornava muito perigoso para o mar, ok? Então a viagem de Bartolomeu Dias, o destaque que a gente dá é que ele é o primeiro a chegar no Cabo das Tormentas, beleza? A nossa próxima viagem, essa sim, gente, muita gente já ouviu falar no Vasco da Gama,
Inclusive, o time de futebol tem esse nome em homenagem ao navegador português que fez a sua expedição em 1498. Acompanha no mapa o tracejado amarelo. Ele sai de Lisboa, ele consegue passar pelo Cabo das Tormentas e aonde ele chega, gente? Ele chega às Índias. Ele é considerado o primeiro navegador a encontrar uma rota para as Índias. Ele consegue desembarcar em Calicut, era uma cidade das Índias, consegue carregar todas as suas embarcações, suas caravelas de especiarias e retorna para Lisboa, trazendo aí grandes lucros e essa excelente notícia de ter encontrado uma rota marítima para a chegada às Índias. Isso foi sucesso econômico para Portugal. Beleza? Só eles tinham essa rota. Então era mantido, não sei se vocês já ouviram uma expressão, mantido a 7 chaves. Exatamente nessa época que surge essa expressão. Esses mapas com as rotas, eles eram um segredo. Se você divulgasse se você fosse o Vasco da Gama e divulgasse essa rota, você poderia ser punido, certo? E a nossa última viagem portuguesa aqui que nós vamos analisar, que é importantíssima aqui para o nosso país, é a viagem do Pedro Álvares Cabral, que tinha como objetivo seguir a rota do Vasco da Gama para chegar às Índias. Porém, o que contam os historiadores, o que acredita-se, é que houve aí, quando ele passa por algumas ilhas ali em cima, você vê Cabo Verde, o tracejado é o azul, como você pode ter observado, eles se perdem devido à ventania e a tempestades, e eles chegam no território que hoje a gente conhece como Brasil. Passa alguns dias aqui no território, vai para as Índias, cumpre o que tem que ser feito lá, que é carregar as embarcações de especiarias e retorna para Lisboa trazendo grandes notícias de ter encontrado um novo território, de ter conseguido chegar às Índias e ter trazido lucro para Portugal. Interessante, né? Bom, dessa maneira, os portugueses sendo os primeiros, e como você viu, querendo ou não, eles tiveram muito sucesso em suas viagens. Claro, eu estou falando aqui de 3 viagens que obtiveram sucesso, gente, mas imaginem quantas tiveram insucessos, né? Imaginem quantas viagens foram mal sucedidas, beleza? Não foi tão fácil assim como parece, né? De ter achado rapidamente, né? E sem muito sofrimento. Como você pode ter percebido, foi dessa maneira que Portugal começa aí a se tornar um dos mais importantes centros econômicos da Europa, porque eles tinham a posse das rotas marítimas que todo mundo queria, né? Interessantíssimo. E as navegações espanholas? Vamos conhecer aí como foram as navegações espanholas. Mas antes, nós vamos conhecer como foi o processo de formação do país Espanha. Presta atenção, é o mesmo mapa porque é um país ibérico, né? Esses 2 países são estudados juntos porque o processo de formação deles foi muito parecido. Também tiveram as guerras de reconquista e a formação da Espanha se dá através de um casamento. É o casamento de Fernando II, que era o rei do Reino de Aragão, observe aí no mapa, com Isabel, que era rainha de Castela. Esse casamento une esses 3 reinos, porque o de Leão e Castela também foi unido por um outro casamento que a gente não vai entrar em detalhes, e é dessa maneira aí que se forma o território da Espanha, ok? As expedições mais importantes da Espanha, nós temos. Ah, vale lembrar que a Espanha foi bem posterior. Não sei se você tem boa memória, mas a viagem do Bartolomeu Dias, que é uma das principais aí portuguesas, ocorreu em 1488. O registro da expedição de Colombo é 1492. O Colombo ele era genovês e ele foi financiado pelo rei da Espanha para fazer uma expedição a fim de quê? De encontrar às Índias uma rota marítima que levasse às Índias. O interessante é que observe o mapa. O Colombo saiu da Espanha e a primeira viagem dele bateu na América Central.
E ele realmente, na inocência, ele acreditou que ele teria encontrado uma rota muito mais rápida que a do Vasco da Gama, porque ele chegou muito mais rápido na América Central e ele pensava, gente, olha que triste, que interessante, ele pensava, ele jurava que ele tinha chegado às Índias. Tanto é que ele nomeou a população que vivia na América Central de quê? De índios. Essa nomenclatura de chamar as populações da América de índio é uma nomenclatura errada, mas que convencionou-se usar essa nomenclatura errada, né? O nome apropriado, aí se você quiser a partir de agora tentar falar, são nativos, né? Natural desse lugar, porque o nome índio foi dado porque o Cristóvão Colombo, financiado pelo governo espanhol, acreditava ter encontrado uma rota mais rápida para as Índias. Ele jurava que estava em algum território das Índias Ocidentais. O interessante é que a segunda, a terceira e a quarta viagem, ele também conheceu aí quase toda essa parte da América Central e ainda assim acreditava que estava nas Índias, ok? Tanto é, minha gente, que quem vai desmentir, se é que eu posso dizer, quem vai desmentir o Cristóvão Colombo é o Américo Vespúcio. É através dos estudos de Américo Vespúcio que se tem a ideia de que, na verdade, não eram as Índias, e sim se tratava de um novo continente. Inicialmente, as populações chamavam essa região de Novo Mundo. Todo esse território da América aqui, ó, era chamado de Novo Mundo. Mas com essa descoberta do Américo Vespúcio, resolveu-se nomear toda essa região de quê? América, em homenagem a ele. Que interessante, né? Bom, como você pode ver, Portugal e Espanha, eles foram muito bem sucedidos aí nas viagens marítimas. Por esse motivo, eles fizeram alguns acordos juntamente com a Igreja Católica. O primeiro acordo que nós vamos conversar é a Bula Papal. Ele foi assinado em 1493, a igreja que ajudou a fazer esse acordo. Observe o mapa. Aí no mapa você tem uma linha chamada Bula Intercoetera 1493. O que estabelecia este acordo feito pela igreja era o seguinte: a parte leste, a parte leste, para quem não sabe, é onde está a Europa e a África, o Oceano Atlântico, né, onde está escrito Oceano Atlântico. Todas as terras encontradas ao leste dessa linha imaginária seriam de Portugal. E todas as terras encontradas ao oeste, que é essa parte que está a América, seriam da Espanha. Bom, como você pode ver, o que tinha sido encontrado, então quem levaria vantagem nessa bula papal? Espero que vocês tenham acertado. A Espanha, né? Os portugueses não aceitaram esse acordo, né? E aí eles propuseram uma nova proposta aí de acordo de tratado, que foi o Tratado de Tordesilhas, assinado um ano depois, também com o apoio da igreja. Aí você me pergunta, professora, por que a igreja se metia? Gente, lembra da Contra-Reforma? Lembra qual era um dos objetivos da Igreja Católica? A Igreja Católica apoiava essas expedições com o pagamento de que esses colonizadores, Portugal e Espanha, iriam levar o cristianismo para essas populações através das atividades dos jesuítas, beleza? Então vamos lá para o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele também traça uma linha imaginária, não tinha corda, não tinha muro, não tinha cerca, era uma linha imaginária no qual, olha aí o Tratado de Tordesilhas logo ao lado, você tá vendo aí? Então estabelecia o seguinte: a parte leste seria de Portugal e a parte oeste da Espanha. Observe que Portugal ganha um pouquinho mais de território, principalmente o que vai ser o Brasil posteriormente, né? Gente, o que eu gosto de analisar aqui quando a gente estuda o Tratado de Tordesilhas é que eles dividiram, você está vendo o mapa, mas eles dividiram sem ter o conhecimento de que a América, como você está vendo aí no mapa, existia. Se você parar para pensar, você sabe que a colonização do Brasil ocorreu no ano de 1500 e o Tratado de Tordesilhas foi assinado 6 anos antes.
Então é como se eles tivessem dividido algo que eles nem sabiam que existia. Estranho, né? É bem curioso você analisar essa parte aqui da história, né? Eles analisaram algo que, teoricamente, eles não sabiam que existia. Na cabeça deles era oceano isso aqui. Quem achar terras novas tinha que obedecer o Tratado de Tordesilhas. Se fosse ao lado leste, seria de posse portuguesa. Se fosse do lado oeste, seria de posse espanhola. Como você pode ver e analisar, quem se deu melhor com relação a territórios no Tratado de Tordesilhas? Quem se deu melhor, gente, foi a Espanha. Porque a Europa, a África, a Europa, mais basicamente aqui nesse mapa, eles já conheciam. Né? O que Portugal ganhou bastante foi as coisas que ele encontrou aqui na África, que foi muita coisa, beleza? E posteriormente, a gente vai ver ainda esse ano, que os portugueses, eles também se deram muito bem com essa parte litorânea do Brasil. Eles lucraram bastante com o litoral brasileiro, ok? Como você pode ver aqui no mapa, só para você fixar melhor o Tratado de Tordesilhas, ficou basicamente desse jeito. O que é amarelo era da Espanha e o que era roxo ficou para Portugal. Professora, porque ali não está pintado, está de branco? Porque eram regiões que já existiam, não precisavam ser dominadas por ninguém, ok? Gente, tiveram vários países que acharam o Tratado de Tordesilhas um absurdo. Como assim? Dividir o mundo apenas entre Portugal e Espanha? Países como a Inglaterra, Holanda, França ficaram extremamente indignados com a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Eles achavam que eles também tinham direito de ter uma parte no mundo. Faz sentido, né? Os ingleses, franceses e holandeses, eles demoraram um pouco mais a investir nas grandes navegações, porque, como você sabe, eles passaram por um processo de guerra e de formação de monarquia muito conturbado, né? Então, eles demoraram mais para investir nas grandes navegações, mas eles investiram, inclusive utilizando da pirataria. O que é a pirataria na vida real? A pirataria na vida real eram embarcações, eram expedições que invadiam territórios já conquistados. Por exemplo, holandeses chegaram no Brasil e se fixaram no Brasil. Franceses se fixaram no Brasil. E ingleses também se fixaram no Brasil. A gente vai ver isso nos próximos capítulos. Então, de quem era a terra? Era de Portugal, como a gente sabe, lá a parte litorânea. Mas esses países chegaram através de navios piratas, ok? Os navios piratas também serviam para assaltar outros navios, beleza? Para finalizar a nossa aula, nós vamos conhecer um pouco das consequências dessas grandes navegações para países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. O que aconteceu com esses países após o período das grandes navegações? Houve um enriquecimento desses países, o fortalecimento das atividades ligadas ao mercantilismo, né, acúmulo de metais preciosos, protecionismo, enfim, tudo aquilo que a gente estudou no mercantilismo. A burguesia aumentou sua riqueza, né? E também teve o surgimento dos governos absolutistas, a força dos governos absolutistas, como você sabe. Essas são as consequências das expedições pelo Oceano Atlântico. Mas será que foram só essas consequências? Vamos dar uma analisada aqui nessa charge. Mostra um europeu, né? E ele grita aí, em vez de terra à vista, lucro à vista. Isso porque nós temos consequências também do lado dos países, né, que foram dominados, né? A gente chama isso, gente, de colonialismo, o domínio de uma metrópole, que é um país com força, como Portugal, Espanha e Inglaterra, sobre um território que é pouco explorado, né, que não tem nenhum governo politicamente organizado. Ok? Nós temos aí essa charge, ela mostra o europeu chegando e esmagando essas sociedades. Por quê? Para os países explorados, as consequências são bem diferentes. Houve o extermínio de grande parte dessa população. Grande parte dessa população sofreu com a violência, sofreu com as doenças, sofreu com a escravidão. Houve a extração dos recursos minerais, né? Então depende do ângulo. A história ela é bem curiosa, porque depende de que olhar você está analisando. Se você olhar se você fizer a análise com um olhar europeu, você
você vê uma consequência. Mas se você fizer a análise com um olhar do explorado, a gente tem consequências bem diferentes. Beleza? Finalizamos neste momento o nosso conteúdo, as grandes navegações. Para fixar melhor o conteúdo, você vai pegar o seu caderno, vai dar pause neste momento aqui no vídeo, vai realizar a cópia, vou repetir, copiar no caderno, somente 5 questões para que você fixe melhor o conteúdo que a gente acabou de conversar. Beleza? Então você dá uma pausa. Faça o seu estudo, faça a sua atividade com capricho para que você aprenda, para que você não seja prejudicado. E aí eu vou abrir lá no AVA a data da entrega desta atividade, bem simples, bem curtinha, para você realizar aí a fixação do seu conteúdo. Esse slide foi produzido por mim, Pamela, professora de História do 7º ano, com base neste livro aqui do Projeto Telares. Gente, se você teve alguma dúvida, se você tem algum comentário, utilize o chat do AVA. Estou lá diariamente e tenho a maior satisfação em respondê-los, dúvidas, questionamentos e etc. Eu espero vocês por lá. Até logo e bons estudos!